Olá, amigos! Tudo em paz? Antes de começar, eu gostaria de deixar uma palavrinha rápida para você. Se você gostaria que esse vídeo chegasse a mais pessoas, por favor, compartilhe aí com sua lista de amigos. Não se esqueça de deixar o seu like também, se você puder fazer um comentário para a gente aperfeiçoar aqui esse vídeo. Hoje eu gostaria de continuar sobre cultura, falando sobre cultura, e gostaria de falar sobre a cultura sem noção. Eu digo cultura sem noção porque essa é uma forma branda de dizer sem educação. E não no sentido pejorativo, mas no sentido de ausência de educação. O mundo possui várias camadas, vários segmentos, e dentro do mundo eu acredito que existem vários submundos, e dependendo do mundo no qual nós estamos inseridos, nós vamos identificar qual o grau de noção ou de educação que aqueles que nos cercam têm. Mas, independentemente da esfera em que eu estou situado, com certeza eu vou acabar colidindo com diferentes detritos decadentes da cultura. Eu tenho vivido, andado pelas ruas e usado como meio de transporte os ônibus coletivos da minha cidade aqui. E então eu assinalo pelo menos duas péssimas experiências. A primeira delas no trânsito. Aqui onde eu estou, ao atravessar a faixa de pedestres, nunca me deparei com uma única alma sequer respeitando a faixa ou o pedestre. E ainda tem a cultura dos motociclistas, e por aqui ela é muito grande. Não respeitam nem as calçadas. Os motoristas aqui passam a impressão que vivem num paraíso completamente sem lei. A lei até que existe, mas praticamente ninguém respeita. Leis no nosso país parece que não são para serem respeitadas. Pelo menos parece que esse é o guia que conduz essa cultura. Mas, por outro lado, as autoridades responsáveis não têm nenhum tipo de projeto educativo. E o que resta é o mal-estar de ter que conviver, de ter que viver num lugar assim. Nos ônibus coletivos, a experiência não é diferente. Os ônibus superlotados, diga-se de passagem, de pessoas sem noção, falando alto, ouvindo música, assistindo vídeos no celular sem fones de ouvido. E todos aqui praticamente são obrigados a serem cúmplices dessa maloca. Não se vê aqui a cultura da gentileza, pelo contrário, cada um vai vivendo como se tivesse sozinho no planeta. E é em meio a tudo isso que ainda tem a culturas dos carros rebaixados e abarrotados de alto-falantes. E todos esses trafegam pelas ruas, ouvindo suas músicas de preferência sertanejas, como se o mundo pertencesse somente a eles, como se eles estivessem dentro da sua própria casa. Agora, quando me refiro aos submundos, às escalas diferentes, eu quero dizer que mesmo nas classes média e alta, a cultura da falta de noção, ela impera. Então a questão é o peso mesmo da cultura. É uma cultura ruim, uma cultura extremamente pobre. E ainda tem a questão do lixo. Eu vivo numa cidade extremamente suja, horrível, uma cidade moderna, bonita. Me lembro também do Rio de Janeiro, que é uma cidade que, apesar da sua beleza, ela é uma cidade que fede urina por todos os lados. Eu tive a oportunidade de viver praticamente um ano em Blumenau, e aqui eu tenho um bom exemplo. 100% do lixo é recolhido e reciclado. É muito interessante a gente perceber que as pessoas que reciclam
o lixo, que são chamados de catadores, todos eles têm a chave ali daqueles compartimentos dos condomínios, eles abrem, retiram nos recipientes específicos o lixo reciclável e coloca de forma limpa nos seus carros e levam. A gente vê aqueles sacos enormes em cima dos carros, é algo muito interessante. Ele mostra realmente uma cultura aperfeiçoada e uma cultura educada. Mas você pode dizer, e o que eu posso fazer com toda essa realidade que com certeza não é apenas aonde eu estou aqui na minha cidade, mas em todos os lugares isso impera por causa do peso da cultura. Eu penso que o mínimo que a gente faz, a gente pode provocar uma grande transformação. Mesmo que seja apenas você. Uma gota d'água no oceano vai sim fazer diferença. Uma gentileza com uma pessoa idosa, com alguém, você segurando ali a mochila, a bolsa de alguém dentro do ônibus, como é feito em Recife, uma cidade que eu morei 4 anos, isso vai fazer diferença. O que acontece é que nós precisamos tomar algumas decisões para poder mover esse bloco, essa muralha dessa cultura ruim, mal educada, sem noção, onde as pessoas não têm um mínimo de respeito pelo outro. As pessoas não são educadas. E é curioso que mesmo as pessoas que às vezes têm uma formação, que têm a sua graduação, elas não têm noção e acabam sendo sucumbidas por essa cultura ruim. Então é urgente tomarmos algum tipo de decisão, e isso precisa começar em nós mesmos, para que a imagem da cidade, para que a nossa própria imagem, a nossa reputação sejam transformadas. A gente precisa de alguma forma mudar o lugar aonde a gente está. Então, em poucas palavras, é isso que eu quero dizer e quero deixar aqui para todos vocês em relação a essa falta de noção, essa falta de educação que acaba sendo dominada pela nossa cultura ruim. Grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau.